Muito bem, meus amigos, Lúcio Andreotti aqui do Movimento Policiais Liberais, e hoje vamos tratar de um assunto bastante atual e polêmico, que é a questão da liberdade de expressão. E como somos policiais, daremos ênfase nos chamados crimes contra a honra. Esse tema é polêmico no Brasil, pois em países como os Estados Unidos, por exemplo, isso é algo tão consolidado e bem resolvido que não há nenhuma polêmica. Primeiramente, vamos conceituar aqui quais são os crimes contra a honra no ordenamento jurídico brasileiro. Temos o crime de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, por exemplo, o cara chega para o outro e fala, seu ladrão, seu idiota, seu imbecil. Esse é o crime de injúria. Temos o crime de caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Por exemplo, fulano roubou minha carteira. Aí é a calúnia. Temos o crime de difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Geralmente fato narrado a terceiros. Então, por exemplo, o cara chega para o outro e fala, ô, fulano lá, é caloteiro, nunca paga suas dívidas e tal. Aí é o crime de difamação. Bom, mas afinal, por que nós defendemos a revogação dos tais crimes contra a honra? A liberdade de expressão é um princípio fundamental consagrado nas constituições democráticas da maioria dos países, como em diversos tratados e cartas internacionais. Os chamados crimes contra a honra violam dois pilares básicos do liberalismo, dois direitos naturais, que é a liberdade e a propriedade. O que uma pessoa pensa e fala é a expressão da sua liberdade e também é sua propriedade. Ofender alguém, embora possa ser algo repugnante e cruel e condenarmos isso socialmente, a ofensa expressa é a ideia, opinião que a pessoa tem da outra, logo pertence a ela. Ainda que seja uma propriedade imaterial, aquela ideia, opinião e expressão pertence à pessoa que fala e ninguém tem o direito de sequestrá-la. Ser babaca deve ser um direito sagrado se queremos realmente uma sociedade livre. Assim como deve ser livre o direito de resposta no mesmo nível e deve ser livre o boicote social que eventualmente o ofensor sofrer da sociedade. O ofendido, ao reclamar que estão violando a sua reputação, não compreende que a sua reputação não lhe pertence, pois a sua reputação é o que os outros pensam dela, logo não pertence a ela. Ninguém tem o direito de punir outra pessoa pelo modo com que ela utiliza sua liberdade e sua propriedade, tendo em vista que ela não violou a liberdade ou a propriedade de terceiros. Uma sociedade realmente livre exige a liberdade de pensar, falar e agir, desde que não viole a liberdade, a vida ou a propriedade do outro. O mesmo princípio de tutela jurídica que lhe dá o direito de elogiar alguém, deve também garantir o direito de ofender alguém. E pouco importa quais as palavras usadas, já que tal subjetividade necessitaria dar o poder a um burocrata de escolher quais palavras podem e quais palavras não podem ser ditas. E isso é extremamente perigoso. É óbvio que a proteção oferecida à livre expressão é direcionada aos discursos considerados desprezíveis e até repugnantes, já que não haveria nenhum sentido em proteger o discurso que somente elogia ou expressa palavras agradáveis, já que para isso sequer precisaria de tal direito positivado na nossa legislação. Outro argumento muito forte pela revogação dos crimes contra a honra é o de que o direito tem o princípio da intervenção mínima, que é um dos princípios basilares norteadores do direito penal, que é a última ratio do Estado, a última medida, a forma mais rigorosa pelo qual o Estado pode até privar o cidadão de sua liberdade. Portanto, o direito penal não pode ser banalizado. O direito penal somente deverá ser aplicado quando todos os outros meios de controle social não tenham obtido êxito. Além disso, a subjetividade da ofensa, evidenciada por casos similares que são julgados de formas diferentes, geram insegurança jurídica. Afinal, como as decisões variam caso a caso, alguém que deseje se manifestar com críticas a alguém não saberá se seu discurso estará protegido ou se sofrerá sanções por se expressar. Outro argumento que reforça o absurdo que é a existência de crimes contra a honra é sobre o ônus gerado à sociedade com a judicialização das palavras. Os crimes contra a honra correspondem a um elevado percentual dos registros policiais no Brasil. Temos aqui dados de 2017 somente na cidade de São Paulo. Tá? Eu vou falar para vocês o número aproximado, mas eu vou colocar aqui na tela o número exato para vocês. Tá? Então, foram registrados somente em delegacias de bairros, sem contar os departamentos especializados, 430 mil ocorrências de crimes contra o patrimônio, 30 mil ocorrências de crimes contra a honra e 35 mil ocorrências de demais crimes.
Então, cerca de 6% das ocorrências registradas são de crimes contra a honra. Excluindo os crimes contra o patrimônio, que se tratam das ocorrências de maior incidência, encontramos que os crimes contra a honra passam a representar cerca de 47% dos demais crimes. Ou seja, quase metade das outras ocorrências registradas são de injúria, calúnia e difamação. Dos crimes contra a honra, 75% deles são de injúria. Ou seja, fica demonstrado que o Estado aloca milhares de policiais, promotores, juízes e servidores da atividade meio da polícia, MP e judiciário, bem como aloca recursos materiais e todo o aparato estatal para cuidar do que João disse a Pedro e o que Pedro disse a João, ao custo de bilhões de reais tomados das pessoas que nada tem a ver com a discussão alheia. Segundo o J-Info, que apurou os dados de todos os TJs do país no ano de 2013, ou seja, há 9 anos atrás, o custo médio de um processo na época era de R$ 2.300. Hoje deve ser muito mais do que isso. Então, no universo de cerca de 100 milhões de processos criminais por ano que tinha na época, daí um gasto de 236 bilhões 973 milhões de reais em inquéritos policiais e processos, alocando recursos materiais e de pessoal para apurar e julgar, dentre outras coisas, palavras que Maria disse a José ou José disse a Maria. Imaginem quanto se economizaria para a saúde, a educação e a própria segurança pública se limpassem das unidades policiais e do poder judiciário os milhões de procedimentos investigatórios e processuais sobre os crimes contra a honra, deixando apenas os casos que resultaram em danos comprovados, danos objetivos, para a esfera civil, podendo alocar milhares de policiais, promotores e juízes para trabalhar em crimes de verdade. Importante ainda frisar que atualmente o poder da informação não mais está concentrado nas mãos de poucos, daqueles que possuem a concessão estatal para veicular informação. Nos tempos modernos, temos um mundo descentralizado da internet, onde houve uma revolução sem precedentes na comunicação e produção de informação. Todos têm a ferramenta necessária para produzir conteúdo e opinião. Sendo assim, todos atualmente têm um instrumento para se defender e fazer o contraditório daquilo que falam para elas ou delas. Diferentemente do passado, em que a comunicação estava nas mãos de poucos, formando um verdadeiro oligopólio da informação. E como funciona essa questão dos crimes contra a honra lá fora? A maioria dos 35 países membros da OEA, Organização dos Estados Americanos, ainda criminalizam os delitos contra a honra. Destes, 27 países têm legislação que trata da injúria, calúnia e difamação na esfera penal, e 8 países que nunca criminalizaram ou descriminalizaram em algum nível tais crimes. Os 8 países livres dos tais crimes contra a honra são Estados Unidos, Canadá, México, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Uruguai e Argentina. Nos Estados Unidos, por exemplo, os limites da liberdade de expressão são bem amplos. O que você não pode dizer nos Estados Unidos? Você não pode, por exemplo, entrar num cinema ou num aeroporto e gritar bomba, fogo. Toda expressão que cause pânico em público é proibido criminalmente. Ameaças, por exemplo, só são crimes se forem ameaças factíveis, que tenha contexto, motivação e os meios necessários para que a ameaça se concretize. Não é igual no Brasil, que se você fala, vou te pegar, já é considerado crime de ameaça. No âmbito federal americano, também há crime para pessoas que se expressarem contra a ordem pública e segurança nacional, incitando ou ameaçando uma revolução ou algum ato para desconstituir um governo, a democracia ou o próprio Estado de Direito. Daí também pode ser considerado crime. E o desacato? O desacato, que nada mais é do que uma espécie de injúria, só que contra um servidor público no exercício da função, simplesmente não existe nos Estados Unidos. Justamente porque a liberdade de expressão, o direito a ter armas, etc., contempladas na Constituição norte-americana, são justamente para frear a força estatal contra o cidadão. Logo, o Estado não pode proibir seus cidadãos de terem armas, por exemplo, tampouco de se expressarem livremente, inclusive contra os agentes públicos, desde que, obviamente, não entre em questões bastante específicas e raras de ameaça à segurança nacional. O servidor público lá, né, o policial, vamos falar de policial, afinal somos uma página policial, ele lá é visto como o próprio Estado, ali representado, e o Estado, enquanto entidade, não possui sentimento, honra ou emoção, ou algo que pode se ofender ou se magoar. Portanto, o cidadão pode falar o que bem entender ao policial, desde que não obstrua a atividade do policial. Se o cidadão obstruir
ou impedir a ação que o policial está desempenhando, ele será contido. Assim como não obedeça uma ordem legal do policial, porém não há nada que um cidadão não possa falar ali para o agente público, que ali representa o Estado e deve preservar o direito constitucional de liberdade de expressão do cidadão. Eu vi um vídeo um tempo atrás de um homem xingando um policial, e o policial, de forma fria, técnica e profissional, se manteve em silêncio, fazendo ali o que tinha que fazer, fazendo anotações, fazendo perguntas a outra pessoa ali do lado, até que um outro cidadão, que viu o homem xingando o policial, quis retirar aquele homem que xingava, né, de perto do policial. O momento em que o policial intercedeu e não permitiu que o cidadão retirasse o homem nervoso dali, invocando a primeira emenda, preservando assim o pleno direito à liberdade de expressão daquele homem, por mais estúpido que ele seja. Agora eu pergunto para vocês, por mais estúpido que o cara seja de ficar ali xingando o policial, vocês acham que o cara é louco de tocar um dedo no policial? Óbvio que não, pois lá a regra é clara. Fale o que quiser, mas não toque um dedo, porque se assim o fizer, o cara estará muito encrencado. Então é isso. O movimento Policiais Liberais defende que os crimes contra a honra sejam revogados, deixando apenas para a esfera civil os casos de calúnia e difamação que ocasionarem danos objetivos a alguma pessoa para fins de indenização, acabando de uma vez por todas com toda e qualquer subjetividade que possa existir e que tanto causa insegurança jurídica. E nos preocupa demasiadamente esse movimento que vemos acontecer no Brasil de uma caça às bruxas de pessoas, personalidades públicas e políticos que não só estão sendo canceladas socialmente, mas chegando a extrapolar para a penalização penal e cassação de mandatos, apenas por palavras proferidas. Isso é muito grave, pois estamos assistindo nossas liberdades sendo cassadas de pouco em pouco. Até onde isso vai chegar? Então é isso, pessoal. Então se inscreva no nosso canal para que você continue a receber os nossos vídeos, né? E esses vídeos possam chegar no maior número de pessoas possíveis e para incentivar nosso trabalho aí. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.